Ana Lu, boa tarde, tudo bem, menina? Boa tarde, Solange, tudo bem? É sempre um prazer te receber aqui na minha clínica. Fala menina, né? Porque eu já fiz 57, você viu, né? Mês passado, Festão, né? né? Você viu que festa, sem esperar, né? Eu falo assim, é muito bom esse momento que a gente vê, que a gente tem amigos, pessoas que nos amam, que gostam né? da gente. É verdade. Né? E isso é muito importante. Mas hoje nós vamos falar de algo interessante, gente, aqui com a nossa psicóloga, né? Nossa relação com a alimentação e o corpo. Gente do céu, deve ser uma luta o nosso corpo, porque nós somos aquelas que vamos colocando para dentro vários tipos de alimentação e quem sofre as consequências é o corpo, né? Então eu queria que, né, a doutora como psicóloga falasse um pouquinho nossa relação com a alimentação e com o corpo, né? Eu costumo muito falar que a nossa relação com a mente também está totalmente relacionada com o corpo, né? Quando você não tem um corpo saudável, você também não tem uma mente saudável, assim como quando você não está com a mente tão saudável, com os pensamentos tão saudáveis, você também não tem uma boa relação com o corpo, né? E hoje eu trouxe esse assunto porque eu já trouxe aqui, num outro momento, numa outra entrevista, né? Os transtornos alimentares. Então eu trouxe aqui falando um pouco sobre as características da bulimia, da anorexia e também do transtorno alimentar da compulsão, né? Hoje eu quero falar para vocês que também existe o comer transtornado, onde não é um transtorno, né? Então, se você não se identificou em nenhuma das características de quando eu trouxe sobre os transtornos para vocês, né? Eu quero te dizer que nem sempre é um transtorno. Muitas vezes você não é diagnosticado com uma doença psiquiátrica que necessita de acompanhamento e tudo mais, mas você não está comendo de uma forma muito saudável, de forma que seja saudável mesmo para o seu corpo. E aí que eu chamo de comer transtornado, né? Quando você não tem um transtorno, mas você não está se relacionando de uma boa forma com o seu corpo. E aí eu trouxe aqui então 5 características que você pode estar fazendo e não está percebendo, que pode estar te prejudicando nessa relação com o seu corpo, certo? Então assim, teria 5 características que conforme você falar, a gente vai imaginar que, nossa, exatamente, isso acontece comigo. Isso, eu quero exatamente que você faça essa conexão, veja se você está se encaixando nessas características, né? Claro que existem mais do que 5, eu trouxe 5 hoje, num outro momento eu trago as outras, é mais para vocês fixarem, porque algumas delas têm um nome mais complicadinho, mas eu não quero que vocês fixem no nome, fixem na característica, na explicação que eu vou dar para ver se vocês se enquadram, tá? Então, a primeira que eu trouxe aqui é buscar um padrão inatingível de beleza, né? É aquela pessoa que busca um padrão que realmente, como o nome já diz, é inatingível. Então, desde criança, desde quando nós nascemos, nós somos influenciados pela mídia, né? Pela mídia, pela televisão, pelas novelas, pelas revistas. Hoje com o Instagram isso se intensificou mais ainda, porque a comparação parece que acontece cada vez mais com as blogueiras que têm o corpo perfeito, a vida perfeita, né? E isso é um padrão inatingível, porque a gente não para pensar na realidade o que está por trás daquela imagem, né? Então, a blogueira ela pode estar passando por um transtorno alimentar e você não sabe disso. Aquela blogueira pode ter passado por vários processos cirúrgicos, estéticos e você também não sabe disso. Ela pode ter uma genética que favoreça ela e você também não sabe disso, ou ela ganha o dinheiro, ela trabalha com isso e por isso precisa manter aquele corpo, né? Mas nós, seres humanos normais, vivendo uma vida normal, se alimentando de forma normal, queremos nos comparar e ser igual, né? Então eu quero comer o meu lanche, a minha pizza, as minhas coisas, quero ir nos eventos sociais e quero ter aquele corpo.
E aí a gente entra num padrão que realmente é inatingível, porque não vai ter como. Isso não tem como acontecer. Então pare para perceber se você está fazendo essa comparação. Se a comparação que você está fazendo é uma comparação saudável, que é aquela comparação onde a gente se inspira de, nossa, aquela pessoa perdeu peso, que legal, então eu também consigo. Aquela pessoa tem a vida mais ou menos parecida com a minha e conseguiu e tem tal corpo. Aí tudo bem, aí é saudável. Mas se você está se comparando com umas personagens da televisão, com uma blogueira que você viu na internet, que isso não está sendo saudável, isso só te traz mais ansiedade. Porque cada um é cada um, né? Cada um é cada um, com certeza, e realmente a gente não para pensar na vida dessas blogueiras, né? Se a gente para estudar a vida delas, tudo mais, a gente vê que tem processo estético, tem processo cirúrgico, ou então ela vive estritamente para isso, passando o dia com treinos, personal, academia, nutricionista, dieta balanceada. É uma realidade que não dá pra gente se enquadrar tendo o nosso tipo de trabalho, por exemplo, né? Então, muito cuidado para isso mesmo, porque eu vejo cada vez mais aqui no consultório meninas novas, jovens, com autoestima lá embaixo por conta dessas comparações. Porque quer ser igual a fulana de tal. Exatamente. Outra coisa que também acho importante falar hoje, já que a gente tá falando sobre isso, é até os próprios filtros do Instagram, né? Porque a gente fala sobre as blogueiras e tudo mais, mas a gente também não vê que existe muito filtro por trás de uma foto. Pessoalmente não é bem daquela forma. A hora que forma. a pessoa vai conhecer a fulana de tal, tem mais filtro do que ela mesma. Sim, exatamente. Você não reconhece ela pessoalmente, né? É verdade. Mas eu vejo realmente muito jovem chegando aqui com autoestima lá embaixo, fazendo comparação. E olha aqui, meu namorado curtiu foto dessa daqui, eu vejo a foto, eu falo, mas não é possível, isso aqui não é real, né? Mas destrói a cabeça, a autoestima, a autoimagem de uma pessoa. Então, se você se enquadra, cuidado, sinal de alerta, né? Sinal de alerta. A segunda característica que eu trago aqui, então, é aquela pessoa que acha que é necessário ser magra para ser feliz. É verdade. Exatamente. Quantas pessoas você não conhece que acham isso, que estão lá a vida toda numa luta com a balança, numa luta com a dieta, numa luta com a academia e não se sente feliz até conseguir, de repente consegue, nem era isso que a pessoa queria, né? Por quê? Porque o vazio que a gente tem que buscar se nutrir de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Então a pessoa que acha que precisa ser magra para ser feliz está cometendo um grande erro. Mas você também não acredita que a sociedade é muito culpada disso? Com certeza, como eu disse aqui, né, no item anterior, desde que a gente já nasce vendo revistas, jornais, novelas, programas em que a sociedade põe que isso é bonito. Então, os manequins, você encontra gente magra. Nos desfiles, você encontra gente magra. O que faz a nossa cabeça, uma cabeça que está já um pouco mais fraca, um pouco mais frágil, falar, então eu preciso ser assim para ser aceita. Para ser aceita, é verdade. E a sociedade nos cobra muito disso. Eu percebo cobra, sim. Que as pessoas, a gente tá em roda de pessoas, as pessoas têm coragem de falar assim, nossa, mas aquela pessoa tá muito gorda. Ai, mas aquela tá muito gorda, gente, não é assim. Então, Ana Lu, não é fácil, né? Porque a sociedade nos cobra muito, como eu acabei de falar, a gente tá em medo de rodinha, as pessoas esquece até que a gente também, que nem eu posso falar por mim, que eu sou fofinha, que eu tô na rodinha lá e acaba falando, olha, mas aquela lá, olha o tamanho que ela tá, não sei o quê. E nessa hora você fala, julgamento... eu tô nessa. Esse julgamento, complicado. Ele acontece muito mesmo, vejo. Tem que estar com a cabeça bem... Tem que estar bem, a cabeça tem que estar saudável, a autoestima tem que estar bem também. Por isso que eu falo que a relação com o corpo tem tudo a ver com a relação com os nossos pensamentos também, né? Mas com certeza, realmente, a sociedade é um pouco culpada. Mas se você é uma pessoa que acha que você só vai ser feliz quando você atingir a magreza ou aquele corpo ideal, você está cometendo um grande erro, né? Na realidade não é nada disso. Exatamente. Tem mais?
Temos mais. A terceira característica que eu trouxe aqui é se sentir obrigada a ser perfeita, né? Nossa. É o tal do perfeccionismo, né? Principalmente a meninada. Principalmente que parece que já vem assim desde criança, né? Se cobra a perfeição, se compara. Uma característica que eu tô trazendo aqui complementa a outra, na verdade, né? Mas é também a comparação, eu preciso ser perfeita. Como que eu não sou? Exatamente, então se compara com o meio, se compara com os familiares, se compara com os amigos da sala, se comparam com todo mundo buscando uma perfeição que, como eu já disse, a perfeição não existe. Todo mundo tem os seus defeitos. Cada um é cada um. Cada um é cada um. Aquela pessoa que você admira por certa qualidade, ela também tem algum defeito que pode ser uma qualidade sua. Então não se compare. Não compare um defeito seu com uma qualidade da outra pessoa, porque chega a ser egoísta com você mesmo. Não tem aquele ditado que diz assim: dentro de 4 paredes é só quem vive que sabe. Então, com certeza. Você não sabe o que acontece na vida do outro que tá lá para você querer se comparar com ele. Você sabe o que acontece na sua. Sim, todo mundo, né, tem os seus problemas, tem as situações difíceis, ninguém sabe o que o outro está enfrentando, ninguém sabe se o outro, como eu disse também, tem aquele corpo, se é saudável, ele está com aquele corpo, mas ele está sofrendo por algum transtorno. Muitas vezes eu vejo isso acontecendo também. A pessoa, ela está com transtorno, ela está com uma bulimia, ela está com uma anorexia, então ela consegue emagrecer porque ela não tá bem, ela não tá saudável, mas ela começa a receber elogios. Ah, como você tá bonita, como você tá linda, como você emagreceu. Isso faz o quê? Reforça que a pessoa continue nesse ciclo. Porque ela foi aceita dessa forma, ela se sente perfeita dessa forma, né? Então, cuidado se isso também está acontecendo com você, tá? Agora, esse último ponto que ela vai colocar, eu até dei uma olhadinha aqui. Meu Deus do céu, como nós estamos vivendo isso, Ana Lu? Sim, como nós somos influenciados pela mídia, né? Ele também, né, tem muito a ver com o que eu falei aqui no primeiro ponto, mas nós somos sim muito influenciados. Meu Deus a tudo, a todos. Uma pessoa, se ela se comparar com ela mesma, ela não fica com uma baixa autoestima, na verdade. Ela fica quando ela se compara a outra pessoa. Eu não sou igual fulano. Eu nunca vou conseguir ser igual ciclano. Eu não sou igual essa pessoa da revista. Eu não sou igual. E nesse ciclo de comparação, onde você realmente é influenciado pela mídia, como eu disse, pelo Instagram principalmente, estamos ficando com a cabeça doente mesmo, a autoestima indo lá embaixo, lá no chão, por conta da mídia. E a mídia, isso é uma coisa que nunca vai acabar. Eu vejo que assim, já tem melhorado. Então nós vemos muitas vezes a mídia também trazendo modelos maiores, manequins maiores. Mudou bem. Sim, essa inclusão eu vejo que está acontecendo, que já tem melhorado, mas do mesmo jeito que isso acontece de um lado, vem o outro lado da mídia querendo incentivar a magreza da mesma forma. E isso, de repente, vira uma confusão na cabeça de alguém que não está com os pensamentos tão saudáveis, né? E outra coisa, né, Ana Lu? Eu tenho que usar aquilo que o outro usa, eu tenho que comer aquilo que o outro usa. Às vezes até prejudica a sua saúde, teu corpo, mas porque tá na mídia, a mídia tá falando que é assim. Então você acha importante ser igual, né? E é aí que eu te faço uma pergunta e quero que você reflita. Pra que você quer uma barriga daquela que você viu de fulano da blogueira? Você vive com isso? Você trabalha com isso? Você ganha seu dinheiro tirando fotos pra isso? Se a resposta for não, pra quê? Pra quê? Entende? Pra quê? É muito mais pelos outros do que por você mesmo. É muito mais do que os outros vão achar, vão me aceitar, vão me elogiar, do que por mim mesmo. De repente você tem aquela barriga, mas você não pode
ir no evento social, ou comer um churrasco, ou comer uma pizza, comer um lanche, você vai ser feliz só porque você tem aquela barriga? Você acaba sendo até desagradável com as pessoas. Sim, e com você mesmo, porque acaba sendo uma tortura, né? Então, pare para refletir, né? Para que você precisa daquele corpo? Lembra daquela pessoa que você está se comparando e se faça essa pergunta: para que eu preciso deste corpo aqui? Isso é muito importante, né? Então, se você se encaixou em alguma dessas características, desses traços que eu trouxe, procure ajuda para que isso não se torne um transtorno, né? Porque o que eu trouxe aqui é o comer emocional, né? Porém, é o comer transtornado, na verdade, não é um transtorno, mas tá ali a um passinho de se tornar um transtorno, né? Então, a pessoa que está nos assistindo, que se sente assim, que vive assim, é muito bom buscar uma ajuda. Com certeza, busque ajuda, sempre é tempo, né? Sempre é tempo de não deixar se desenvolver ainda mais, mas busque ajuda. Obrigada, doutora. Imagina, sempre um prazer. Prazer é nosso. E você aí também, que está precisando de ajuda, entre em contato, né, que seja com a psicóloga que você tenha confiança, com a Ana Lu, mas não deixe isso daí se agravar não, né, Ana Lu? Com certeza, com certeza. Busque um profissional de confiança, mas busque ajuda.